Quando você se sentir com medo e inseguro, confira o foco. Eu aprendi essa lição lendo a história de quando Jesus estava no Mar da Galileia, de um lado, e ele iria passar para o outro lado, mandou os discípulos na frente com o barco, e ele foi para um monte sozinho para orar. E já era noite, quando Jesus vai na direção dos seus discípulos. E ele o faz de uma forma não convencional. Ele vai caminhando sobre as águas. E quando se aproximou dos discípulos, já havia ventos fortes, contrários à embarcação, e eles viram Jesus caminhando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram de medo, diz o texto. Para vocês verem que não é só mulher que grita quando tem medo. Homem também grita. E quando Jesus disse, não temas, sou eu, o Pedro, o mais ousado, disse, se é o Senhor mesmo, me chama para ir à sua direção andando sobre as águas. Diz o texto que Pedro, olhando para Jesus, caminhou, desceu do barco e caminhou seguramente sobre as águas do mar. Mas ainda diz o texto que quando Pedro parou para reparar a força do vento, ele começou a afundar. É aqui que eu aprendi esse princípio. Quando você se sentir com medo e inseguro, confira o foco. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou, Jesus, salva-me! E Jesus pegou Pedro e disse, homem de pequena fé, por que você duvida? E aí colocou Pedro em cima do barco. Você percebe? Enquanto Pedro tem os olhos em Jesus, ele caminha sobre as águas do mar. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda, ele fracassa, ele começa a fraquejar. Pedro tirou os olhos de Jesus. É este o princípio. Quando você se sentir com medo e inseguro, confira o foco. Será que você percebe o que Deus está falando com você? Você está se sentindo inseguro e com medo? Você tem reparado as ondas, a força do vento contrário, as circunstâncias bravias à sua volta? E isso tem gerado em você medo e insegurança? Preste atenção. Deus está falando com você. Quando você se sentir com medo e inseguro, confira o foco. O medo e a insegurança são evidências, são sinais que os nossos olhos foram tirados de Jesus e foram postos nas circunstâncias. Quando Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a circunstância. Os ventos não lhe atingiam e nem a água da vida lhe tragava. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Se você está afundando, se você está se sentindo engolido pelas circunstâncias da vida e o medo brotou e a insegurança surgiu no seu coração, são evidências que você precisa parar agora, em nome de Jesus, e conferir o foco da sua vida. Precisa novamente redirecionar o seu olhar a Jesus. Quando nossos olhos estão em Jesus, nenhuma circunstância se torna maior do que a força que Jesus tem. Mas quando nós colocamos nossos olhos na circunstância, o medo brota. E o medo faz nos ver os nossos problemas como maiores do que nós. Como as circunstâncias contrárias mais fortes do que nós. Mas isso é uma mentira. Com a força que Deus nos dá em Cristo Jesus, nós podemos enfrentar qualquer situação se mantivermos nossos olhos em Jesus. A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da fé, Hebreus 12, 1. É em Jesus que os nossos olhos têm que estar. Se você colocar os seus olhos nas suas dificuldades, nas suas enfermidades, nos seus limites, nos seus recursos, você vai afundar, você vai fracassar. Mas se continuar olhando para Jesus, ouvindo a voz de Jesus e seguindo as instruções de Jesus, pode ter certeza. As circunstâncias podem continuar bravia, mas você vai planar, vai voar acima das circunstâncias como águia, vai ganhar asas de águia e vai voar acima dos ventos contrários, acima das tempestades. Por favor, amigo, quando você se sentir com medo e inseguro, confira o foco. Coloque os olhos em Jesus. Direcione o seu olhar lá para frente, olhando para o autor e consumador da fé.
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Erga os seus olhos para cima dos montes e contemple Deus com o seu poder, com o seu amor e com a sua força capacitadora. Tenha certeza, sua vida vai se tornar melhor.